Então, galera, como prometido, eu vou postar a videoaula da criação do botão que vocês não deram conta de criar na sala de aula. Abra o flash de vocês aí. Vamos trabalhar com o código 2.0. E aqui nós vamos criar o botão. Você clica aqui na ferramenta retângulo, certo? Escolhe a cor do botão. Vamos escolher essa corzinha aqui. Essa daqui tá bom. Cria um botão qualquer aqui. Não, veja que eu escolhi aqui foi a cor da borda, ó. Dá um Ctrl Z aí. A borda eu não vou querer. E aqui o preenchimento eu vou colocar essa cor aqui. Cria aqui o botão qualquer. Pegue a ferramenta seleção. Seleciona o botão. E aqui vamos colocar um tamanho aqui de 200 por 60. Né? Vou só centralizar o botão aqui para ficar bonitinho aqui. Mas é claro que o lugar dele não é centralizado. Tem que ser lá no topo da página, certo? Que eu vou dar um Ctrl 2 para Ctrl 3 para trazer o tamanho do botão todo para minha tela. E aqui eu vou dar um F8 ou vou clicar aqui em Modify, converter para símbolo, ó, F8. E aqui eu vou deixar o tipo dele vai ser Movie Clip e o nome vai ser MC underline button. Dou um clique em OK. E agora eu dou dois cliques nele para me entrar na cena do clipe. Dei dois cliques, veja que eu entrei na cena do clipe. Olha aqui, ó, SCN1 e MC Boot. É aqui que a gente vai trabalhar. Então, já para não esquecer, após entrar na cena do clipe, você dá um F8 novamente, ou vem converter. E agora ele vai ter o comportamento button e o nome vai ser BT underline button. Ok. Aqui dá dois cliques, vamos renomear a layer para button. Cria mais uma nova layer e renomeia para anima, ou seja, preenchimento. Aí nessa nova layer eu vou criar um outro retângulo, só que com a cor um pouquinho mais clara. Ó, um quadradinho bem pequenininho que eu vou criar aqui nessa outra layer. Ó. Veja que está nessa layer do preenchimento, não na layer do button. Aqui eu vou colocar ele bem pequenininho mesmo. Vou colocar 5. Largura eu vou colocar 4. E altura eu vou colocar 4 também. E vou posicionar ele bem aqui no cantinho aqui, ó. Certinho ali, ó. Veja que ele tem uma cor bem mais clarinha ali do que o botão. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui nesse quadro 1, clique com o botão direito e vamos colocar esse comportamento aqui, ó, Create Shape Twin. Vamos para o quadro 30, na layer button, você clica e dá um F6 ou botão direito e aqui, ó, Insert Keyframe. Deixa eu ver, o botão nem precisa ser Insert Keyframe. Botão direito, a gente vem aqui, ó, e coloca Insert Frame, que ele só seleciona até aqui, certo? Insert Frame. Nesse daqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse e esse sim, Insert Keyframe. E vou
aqui, ó, clicar na ferramenta Transforme aqui, ó, e puxar ele para cima. O que que ele vai fazer? Quando o usuário, quando essa animação vier para o quadro 5, ele vai preencher na vertical, ó, para cima. Tá vendo que ele tá subindo aqui, ó? Ele vai subindo assim. Quando essa animação vier para o 15, botão direito, Insert Keyframe, ele vai vir na horizontal e preenche todo o botão. Olha só o que vai ter a animação, ó. Ó. Eu vou colocar um código aqui, ó. Quando o usuário colocar o mouse aqui em cima do botão, essa animação terá início e vem para o quadro 15. E aqui ele vai parar. Então, preencher o botão. Quando ele tirar, ela vai vir para o quadro 30. E aí ele vai voltar. Como eu já tenho toda a animação pronta, eu só preciso pegar esse quadro 5, botão direito, Copy Frames. E vou para o quadro 25, botão direito, Paste Frame. Que aí ele volta, ó. Ele volta, ó. Então, para completar, o botão no quadro 1, você vai Copy Frames. E no 30, vamos para Paste Frame. Então, quando ele colocar o mouse no botão, vem para o quadro 15. Quando ele tirar o mouse, vai para o quadro 30. Volta o preenchimento. Certo? Então, vamos criar uma outra layer e dar o nome de Actions. E aqui nós vamos colocar o nosso código, né? Quando ele executar essa animação, ele não ficar animando aleatoriamente. Olha só, ele fica preenchendo e voltando, indo e voltando. Então vamos lá, colocar um stop aqui no quadro 1 e outro aqui no quadro 15. Ó. No quadro 15 vai inserir um keyframe e no quadro 30 outro. E aí você vai clicar no quadro 1, botão direito, Actions. Vamos colocar um stop nele, ó. E no quadro 15, vamos colocar outro stop. No quadro 30, vamos colocar outro stop. Pronto. Dessa forma, ele não vai, ó, vai ficar paradinho. Só quando colocar o mouse que vai ter aquele efeito. Então vamos colocar o código. Antes de colocar o código, vamos colocar a descrição do botão. Você vai clicar aqui em preenchimento, cria uma nova layer e aqui na ferramenta texto você clica e escolhe a cor do texto. Vou colocar branco aqui. O tamanho da fonte, vou colocar 20 e vou digitar aqui Home. Vou pegar e deixar centralizado. Então vou fazer o seguinte, quando tiver, ó, o botão, vou inserir um keyframe no quadro 15. E quando ele colocar o mouse, eu já vou colocar logo o Create Classic Twin, que é a interpolação de movimento. Quando ele colocar o mouse, ele vai ter esse mesmo efeito aqui. Vou inserir outro quadro no 5. E aqui no 5, ele aumenta o tamanho da fonte. Então, veja só. Quando ele colocar o mouse, ele vai para no 5. Ó, ele tem esse efeito rapidinho. Aumenta aí
diminui. Agora é só pegar o 5, copiar, copy frames, no 25, cola A, paste frame. Pego o 1, copy frames, e no 30, paste frame. Aí aqui ficou sem interpolação de movimento. Clica aqui entre um e outro com o botão direito e Create Classic Twin. Aí vai ter esse efeito, ó. Mesmo efeito, ó. Vamos então para a programação do botão. Quando ele colocar o mouse, né, você volta aqui, deixa no quadro 1 e clica no botão. Clicando no botão, vamos para Action. Dá um F9 aí, ou botão direito e Actions. E aqui nós vamos lá. On, Rollover, abre chave. Quando ele colocar o mouse, vai para Go to End Play para o quadro 2. Ponto e vírgula. Fechou a chave. O que vai acontecer aqui? Veja bem. Ó. On rollover, quando ele colocar o mouse, Go to End Play, vai e segue. E segue aonde? No quadro 2. Por que no quadro 2? Que aqui no quadro 1 tem um stop. Se só no quadro 1 que tem um stop e o outro stop está no quadro 15, se ele vai e segue, ao chegar no quadro 15, ele para. Ele parando aqui, ele vai ter aquele efeito que eu acabei de mostrar para vocês. Veja só, ó. Coloquei o mouse, ó lá, parou no quadro 15. Agora eu vou colocar o outro código para quando eu tirar o mouse ele ter o mesmo efeito, ó. Certo? Se não tem nenhum stop aqui no quadro, entre o quadro 1 e o 15, ele vai a partir do 2 e faz aquele percurso e para no quadro 15. Para quando tirar o mouse, o código fica o seguinte: on rollout, abre chave e vai Go to End Play para o quadro 16. Fechei a chave. Olha só, quando ele tirar o mouse, ele vai e segue a partir do quadro 16. Por que no quadro 16? Porque no 15 tem um stop. Se eu quero que ele termine esse percurso, quando ele tirar o mouse, ele vai e segue a partir do quadro 16. Chegar no 30, tem outro stop e ele para. Aí fica desse jeito aqui, ó. Olha lá. Coloquei o mouse, tirei o mouse. Coloquei o mouse, tirei o mouse. Então veja que não é tão difícil assim, certo? E por hoje é só. E até a próxima. Espero que vocês consigam aí fazer.